Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando Reflexões Bíblicas, um encontro semanal. Todas as quartas-feiras, aqui no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, sempre às 19 horas. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário no qual estará acessando, mas eu creio poderosamente que há de mudar a sua vida, intervir na sua história, pois Deus não é homem para que minta. Amém? E no dia de hoje, em Reflexões Bíblicas, eu trago 6 versículos que mostram o perigo da hipocrisia. A palavra hipocrisia deriva do vocabulário grego ator, significando aquele que finge ou engana. A prática de dissimular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos é considerada hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Na verdade, a hipocrisia funciona dessa forma. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos na verdade, estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre esse perigo. Primeiro, os hipócritas serão retirados do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41, a palavra diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. O joio é uma erva daninha que cresce nas plantações de trigo. Devido à semelhança, os agricultores preferiam deixar que ele permanecesse até o amadurecimento do trigo, para que, na colheita, fosse arrancado e lançado no fogo. O joio é uma espécie de metáfora para hipócritas, que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. No fim, o trigo, filho legítimo, melhor dizendo, filhos legítimos, será separado do joio, daqueles que são falsos, e este será retirado do reino de Deus. Segundo, os hipócritas não enxergam os seus próprios problemas. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 5, a palavra diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, uma das dificuldades daqueles que dizem viver de uma realidade e vivem outra completamente diferente é o que passam a não enxergar as suas próprias falhas e enganos. Eles veem a todo tempo os erros alheios, os problemas e os que os outros fazem de mal. Mas nunca acontece que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Não querem enxergar nem tirar as suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Os hipócritas também desconfiam de tudo e todos. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal que sugerem que outros estão fazendo. Terceiro, o hipócrita não merece confiança. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 19, a palavra diz: como dente estragado ou pé descolocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. A Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta, independentemente de quem são, do que fazem ou de onde podem ter influência. Quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia, é comum as pessoas à sua volta se afastarem. Mesmo amigos e colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não podem recorrer ao apoio do hipócrita. Quarto,
A hipocrisia contamina e cresce como fermento. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, a palavra diz: nesse meio tempo, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus alerta aos seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Fermento é uma substância que, em pequena quantidade, ao ser misturado à massa do pão, a faz levedar e crescer. Aqui o fermento dos fariseus é a hipocrisia, que, sendo aparentemente inofensiva, causa um grande e crescente mal. Os fariseus, tal como os religiosos falsos dos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando os outros para agirem da mesma forma. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, versículo 28. Quinto, não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. No livro 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, a palavra diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nestes versículos vemos que dar atenção a ensinos falsos vindo de pessoas enganadoras pode levar muitos a abandonarem a fé verdadeira no Senhor Jesus. Vivemos estes últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos têm caído em armadilhas tramadas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Ore e esteja alerta para não agir como um hipócrita, nem ser enganado por ensinamentos falsos de homens mentirosos. Por falar em homens mentirosos, em falsos profetas, preste atenção nesses 3 pontos que eu trago agora. 3 formas de reconhecer falsos profetas. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 22 a 23, a palavra diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Vamos lá. Primeiro, as profecias não se cumprem. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 a 22, a palavra diz: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Olha, sim, parece óbvio, mas essa é a primeira regra para identificar um falso profeta. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram profecias claras que se cumpriram. Segundo, os frutos de sua vida. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16, a palavra diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Um falso profeta poderá falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas. Mas, por ser
falso profeta, os frutos de sua vida são ruins. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Como é o caráter do profeta? Ele demonstra os frutos do Espírito em sua vida? Ou será que mostra mais os frutos da carne? Imoralidade, ira, arrogância, inveja, brigas? Será? Um falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia e promover controvérsias sobre assuntos secundários. Terceiro e último, ensinamentos que não são bíblicos. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz mais: ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Pois é, o falso profeta pode parecer muito convincente quando seu caráter parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta, mas existe um teste que todo falso profeta reprova: o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples: conhecer bem a Bíblia. Voltando ao tema principal, sexto é o último: fuja e previna-se contra toda a maldade da hipocrisia. No livro 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha, meu irmão, lembre-se que Jesus Cristo é a verdade. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações, custe o que custar. Deus não compactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nos arrependemos e deixamos as falhas. Olha, preste atenção, abandone todo engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida com Deus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra autêntica, genuína, um lembrete para as nossas almas. Meu Pai, diante de Ti peço que me afaste de todo o mal, de todo espírito de enganação. Coloque pessoas corretas em minha vida para que eu possa aprender mais de Ti, para que possam me auxiliar nos estudos com clareza e discernimento. Peço também, Pai, que o Senhor intervenha em nossas vidas quando estivermos sendo enganados, para que os nossos olhos, acima de tudo e de todos, sejam os Seus olhos, e assim possamos decretar um falso profeta. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.